Então, dando continuidade, né, sobre a aprendizagem ativa e as técnicas de gestão de sala de aula, né, que nós já vimos semana passada, sobre as metodologias ativas e essas técnicas, né? Vimos duas técnicas de gestão de sala de aula. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né? Ver novamente um outro tipo de metodologia ativa e mais duas técnicas de gestão de sala de aula, e semana que vem também, né? Então, são 3 reuniões destinadas à metodologia ativa e essas técnicas de gestão de sala de aula, tá? Então, a nossa agenda, o nosso roteiro de hoje. Então, nós vamos ter o nosso acolhimento, conceituando storytelling, que é a nossa metodologia de hoje, nossa metodologia ativa de hoje. Praticando, vamos estar melhorando, né, aperfeiçoando o nosso plano de aula da semana passada. Saiba mais as técnicas de gestão de sala de aula, então vamos ver mais duas técnicas aqui, e depois o para concluir, finalizando ali com a nossa foto e nosso formulário. Então, a nossa caminhada, né? Então, nós já tivemos ali nosso primeiro, aqui só voltado à educação profissional em si, né? Então, nós tivemos lá o planejamento, né? A partir do plano de curso, aula, como eu falei na semana passada, as metodologias ativas e as técnicas de gestão. Hoje estamos dando continuidade, mais semana que vem, sobre as metodologias ativas e essas técnicas de gestão de sala de aula. E depois, mais duas reuniões sobre a empregabilidade. Então, nessas reuniões aqui na 4, 5 e a 6, eu vou destinar um tempinho final para as apresentações de vocês das implementações, porque nós não vamos ter a reunião 7 no dia 2 de maio, que seria destinado à apresentação de vocês, tá? Então, acolhimento. Aqui eu tenho 3 propostas, né? Perguntas, né? Com propostas aqui diferentes, e gostaria de ver quem gostaria de compartilhar com nós alguma história, né? Se vocês têm alguma história ali, ó. Quem do grupo pode contar uma breve história de superação de um estudante? Ou uma breve história de um professor que resolveu um fato inesperado? Ou ainda, né, uma breve história engraçada de um professor em apuros? Alguém lembra, tem em mente alguma história relacionada a uma dessas perguntas, essas questões aqui, para compartilhar conosco? Prof. Oi, pode falar. Vou falar da superação de um aluno. Uhum. Então, assim, eu tenho um aluno, ele já é formado, e ele tinha problema de dicção, ele praticamente não falava. E assim, todo mundo, vai desistir, não sei o quê, não tem perfil para o curso, né? E eu ali em cima, vamos que eu te ajudo, vamos que eu te ajudo, o que você precisar, eu estou aqui. E tinha hora que ele levava muito tempo até para expressar uma única palavra, né? Uhum. Ele fez os 4 anos, ele fez o estágio obrigatório que ele precisava fazer e ele apresentou o TCC final dele. Nossa. Foi assim, como que eu posso dizer? Foi a banca onde todo mundo fez aquele silêncio, Uhum. né? Ele foi aplaudido de pé. Então, assim, é algo que não dá para esquecer. A superação dele em relação à persistência, né, dele, mas ele teve um grupo de apoio para isso, né? Se ele não tivesse um grupo de apoio também, eu acho que várias pessoas foi importante na vida dele para que isso acontecesse, ele não teria terminado. E eu sempre falava, eu acho que a única coisa que ele vai ter pelo perfil dele, se não que assim ele não possa fazer um curso superior, seria o técnico. Igual eu falo assim, por que muitas pessoas que comemoram tanto na formatura? Porque aquilo dali para ele, gente, é a conquista.
que para muitos não é nada, mas é a conquista para eles, para a família, para os amigos. E assim, tem mais que comemorar mesmo, é uma superação, Sim. porque principalmente para o aluno trabalhador, aquele que está ali ralando o dia inteiro e tem hora que vai sem janta, sem nada, vai até sujo para poder estudar, para conseguir o seu diploma. Então, a maioria das pessoas não consegue ver isso, não consegue entender porque tem hora que o aluno dorme em sala de aula, o aluno está cansado, que tem que sair, que tem que lavar o rosto. Então, eu falo que falta um pouco de empatia também para as pessoas, falta olhar, é o meu aluno trabalhador. Né? Então, tem tudo isso. E eu sempre lembro muito do Lucas, que ele passou por tudo isso. Isso mesmo. Obrigada, Lindy, por compartilhar a sua história. Mais alguém? Tem alguma história? Lembrou de alguma dessas histórias? Não? Então eu só vou contar, então, já que ninguém quer falar, ninguém está lembrando nenhuma história, eu vou comentar a história da professora da aula anterior, né? Que ela falou que ela foi aplicar prova em uma turma, né? E aplicou, entregou a prova de, digamos, para um 8º ano e entregou a prova de 9º ano da disciplina dela para a turma, não desligou, os alunos também não, eles responderam, ela pegou a prova e lançou todas as notas da RCO. E depois que ela foi ver, né, achou a prova do 8º ano e foi ver que tinha aplicado a prova errada. E daí depois pediu desculpa para os alunos, comentou, daí entregou a prova certa, né? Entregou a prova lá por exemplo, do 8º ano, eles fizeram, e depois ela comentou que eles foram melhor na prova do que eles fizeram do 9º ano, que é uma matéria que às vezes um conteúdo que eles nem tiveram ainda, né? Foram melhor do que a própria prova deles, né? Que é o assunto que ela trabalhou, né? Então, algumas histórias aí. Então, por que desse acolhimento, né, dessas histórias aí? Então, isso tem a ver com a metodologia ativa que nós vamos estar conhecendo, né, trabalhando hoje, tá? Que logo mais vocês vão entender e saber qual é, tá? Então vamos relembrar então um pouquinho, né? Retomar, é importante sempre retomar um pouquinho sobre o que nós vimos na semana passada, né? Então no nosso encontro anterior, né, compreendemos o que são metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional, aprofundamos os conhecimentos sobre as técnicas de sala de aula, que tornam a aprendizagem dos nossos estudantes mais significativa. Iniciamos um plano de aula a partir das metodologias ativas com foco no desenvolvimento de habilidades. Né? Então, vocês formaram os grupos lá, né? E iniciaram, né, um plano de aula introduzindo aí uma metodologia ativa, né? E no nosso encontro de hoje, nós vamos conhecer uma metodologia ativa específica e aplicá-la em sala de aula, aperfeiçoar o plano de aula da semana passada, a partir dos conceitos aprendidos, e aprofundar nos conhecimentos sobre as técnicas de gestão, técnicas de sala de aula, tornando a aprendizagem dos nossos estudantes mais significativa. Então, para a gente, antes, né, a gente estar vendo sobre essa metodologia, então, para refletir sobre a metodologia de hoje, tá? Nós vamos ver esse vídeo. Só que eu vou ter que parar aqui a minha apresentação para compartilhar, que ele não está ali no. This is where I live. I live in Kenya, at the south parts of the Nairobi National Park. Those are my dad's cows at the back, and behind the cows, that's the Nairobi National Park. Nairobi National Park is not fenced in the south where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and this is what they do. They kill our livestock. It's one of the cows which was killed at night, and
I just woke up in the morning and I found it dead. And I felt so bad because it was the only bull we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land for herding them, and that's why we value them so much. So I grew up hating lions so much. The Morans are the warriors who protect our community and the livestock, and they were so upset about this problem. So they killed the lions. It's one of the 6 lions which were killed in Nairobi. And I think this is why the Nairobi National Park lions are few. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for his dad's cows. And that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem. And the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire. But I came to realize that that didn't really help, because it was even helping the lions to see through the caution. So I didn't give up. I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lions that I was standing near the cowshed. But lions are very clever. They will come the first day and they see the scarecrow and they go back. But the second day, they'll come and they say, this thing is not moving here, it's always here. So it jumps in and kills the animals. So one night, I was walking around the cowshed with a torch. And that day, the lions didn't come. And I discovered that lions were afraid of a moving light. So I had an idea. Since I was a small boy, I used to work in my room for the whole day. And I even took apart my mom's new radio. And that day, she almost killed me, but but I learned a lot about electronics. So I got an old car battery, an indicator box, the small device found in the motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left, it blinks. And I got a switch, where I can switch on the lights on and off. And that's a small torch from a broken flashlight. So I set up everything. As you can see, the solar panel charges the battery, and the battery supplies the power to the small indicator box. I call it a transformer. And the indicator box makes the lights to flash. And as you can see, the bulbs face outside, because that's where the lions come from. And that's how it looks to lions when they come at night. The lights flash and trick lions that I was walking around the cowshed, but I was sleeping in my bed. Thanks. So I set it up in my home 2 years ago, and since then we have never experienced any problem with the lions. And my neighboring homes heard about this idea. One of them was this grandmother. She had a lot of animals being killed by lions. And she asked me if I can put the lights for her, and I said yes. So I put the lights. You can see at the back, those are the lion lights. Since now, I've set up 7 bombers around my community, and they're really working. And my idea is also being used now in all over Kenya for scaring other predators like hyenas, leopards, and also it's also being used to scare elephants away from people's farms. Because of this invention, I was lucky to get a scholarship in one of the best schools in Kenya, Brookhouse International School, and I'm really excited about this. My new school now is coming in and helping by fundraising and creating an awareness. I even took back my friends to my community, and we're installing the lights to the homes which don't have, and I'm teaching them how to put them. So 1 year ago, I was just a boy in the savannah grassland, herding my father's cows, and I used to see planes flying over, and
I told myself that one day I'll be there inside. So, and here I am today. I got a chance to come by plane for my first time for TED. So, my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up. I used to hate lions, but now because my invention is saving my father's cows and the lions, we're able to stay with the lions without any conflict. Surely, it means in my language. Thank you very much. Tá, então quais as lições que nós, professores da educação profissional, podemos tirar, né, com esse vídeo, né? O que nos leva a refletir, né, esse vídeo, né, um menino ali de 13 anos, né, que a criação ligada à sobrevivência ali da sua família, né, da comunidade, e os leões, né, estavam matando, né, esses gados, né, esses animais, e eles estavam, né, e a comunidade, assim, estava matando lá os leões, né, então ele ficou preocupado com tudo isso, e ele inventou o que ele chamou de luz de leão, né, que foi uma maneira de proteger tanto a família dele, toda a comunidade ali, e também os leões, né? Então, o que a gente pode trazer, né, aprender aí, trazendo para nossa realidade com essa história aí? O que a gente pode trazendo, né, essa história para nossa realidade? O que a gente pode aprender com isso? Alguém poderia falar? Na verdade, a gente pode analisar aí de diferentes perspectivas, né? Quem gostaria de falar? Eu de novo. Então, assim, prof, eu vi, são conflitos, né? Na realidade, ele solucionou um grande conflito que existia, Sim. que era perder a sua fonte de sobrevivência e, ao mesmo tempo, estar matando um ser livre que pertencia à natureza. Como preservar os dois, né? Fazendo o quê? Fazendo a solução desses conflitos. Achando a solução para o problema. E ele consegue achar a solução para esse problema. Isso mesmo, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu refleti assim, quando a gente tem um aluno problema, o que a gente faz com aquele aluno problema, né? A gente não tem como dar fim dele, mas a gente tem como trabalhar aquele problema que ele está enfrentando para que a gente melhore, para que ele se torne uma pessoa melhor e a gente solucione o problema. Foi assim que eu levei essa história para o meu dia a dia. Isso, assim como eu falei, né? A gente pode ver de várias perspectivas, né? Diferentes de perspectiva essa história. Então, ó, após ouvir a história de Richard Tureri, escreva no chat, eu prefiro que vocês participem, ou quem quiser escrever, né? Quais aprendizagens prévias, competências e habilidades foram necessárias para ele conseguisse resolver o problema de sua comunidade? Alguém gostaria de falar ou escrever? Oi, Silvana, pode falar. Bom, primeiro ele desmontou o aparelho, o rádio, né, que a mãe tinha, e ali ele aprendeu alguma coisa sobre eletrônica. Isso. Pela parte que eu entendi ali, para ele montar o aparato com a placa solar, né, e as luzes, né, que assustavam os leões. Isso mesmo. Não sei se tinha mais alguma coisa lá que ele aprendeu. Não. Primeiro ele pensou no fogo, né? Mas ele viu que não estava afastando, né? Depois ele desmontou, ele viu que luz, né, se mexendo, que afastava, né? Ele desmontou o aparelho e foi tentar. Não. Ele deve ter né, estudado, conseguiu transformar o que ele aprendeu em algo prático para a sua comunidade, né? Para poder montar o sistema, né? Isso. Mas as tentativas foram algumas, né? O espantalho, o fogo. Sim. Né?
Então agora, né, puxando para o lado da metodologia que vamos trabalhar hoje, né, então é um relato de uma experiência, uma narrativa, né, isso que é esse vídeo que a gente viu, né, então foi uma narrativa ali, o menino narrando toda a história, né, dele, de como ele chegou, né, e como ele desenvolveu, né, o que ele chamou ali de luz de leão. Então, como esse tipo de ação, escutando, né, essa narrativa de outra pessoa, ou mesmo nossa, né, para instigar o processo de ensino-aprendizagem, que é o foco dessa metodologia, né. Então, com esse vídeo, nós podemos refletir sobre nós, né, enquanto professores, o que estamos ensinando, da forma que estamos ensinando, e se isso está ajudando, né, nossos estudantes, né, a contextualizar e transformar esse conhecimento em algo que ele consegue praticar no seu dia a dia, né? Então, aqui, ó. Você sabia que a história contada por Richard é uma narrativa chamada storytelling? Alguém já ouviu falar em storytelling? Eu não. Não? Então, ele é do inglês, né? Ele, se você for colocar lá, a tradução dele é narrativa, né? Então, como o próprio nome já diz, o objetivo do storytelling é contar uma história de forma geral no contexto da comunicação. Esse objetivo é o de criar um vínculo emocional com o público, de modo a ganhar a sua atenção e transmitir uma mensagem de forma eficaz. Então, esse foi o objetivo ali do nosso acolhimento, né? Então, para vocês citarem algumas histórias ali, né? Então, a gente jogou, né, algumas propostas, né, para vocês contarem aí a história, narrarem ali uma história, e essa história que, né, chama a atenção ali do aluno. Então, ela tem que ser, ó, esse objetivo principal. Só é possível se a estratégia do storytelling atingir outros 4 objetivos mais específicos: guiar o público por uma jornada, gerar identificação na história, despertar emoção no público e seduzir com a narrativa apresentada. E na educação, né? Então, na educação, né, se você for pesquisar sobre esse storytelling, ele surgiu em empresas, né? E depois ele foi sendo adaptado para a educação. Então, seja de qual área do conhecimento for, quando profissionais de educação aproximam conteúdos teóricos da realidade dos estudantes por meio do storytelling, não só o resultado final, ou seja, o aprendizado da turma é otimizado, como também os estudantes criam um vínculo mais forte com ele, com aquele profissional, melhorando toda a experiência de aprendizagem. Aí ali ele fala, né, quem já teve aquele professor, não sei se vocês já tiveram, eu tive uma professora no ensino médio, quando eu fiz o meu técnico, né, que fiz o curso técnico, que ela, professora de biologia, ela começou a contar as histórias lá da sociedade, das abelhas, de uma forma como se fosse historinha, né? Contando, a abelha vai lá se arrumar, daí pro macho, né? Então ela começou, nossa, isso me chamou, eu lembro até hoje, então acho que talvez foi por isso que eu fiquei com um pezinho ali na biologia, né? Fui fazer o curso de biologia, mas a aula passa rápido, você não percebe, você fica ali atento para querer escutar, né, a história, ver o final, né, o que acontece. Então, é uma forma de aguçar aí, né, os estudantes para o aprendizado, né, uma forma diferenciada, como a gente já viu da questão de todas as metodologias ativas aí. Então, é uma metodologia ativa, né, storytelling, que você pode usar para otimizar a aprendizagem em sala de aula. É muito mais fácil absorver informações quando elas são transmitidas por meio de uma narrativa cativante. Diversos exemplos de storytelling têm se apresentado como uma ferramenta útil para potencializar o conteúdo de uma apresentação. E muito além do era uma vez, essa é uma habilidade da oratória que permite a integração entre o professor e o estudante, e um dos objetivos é favorecer a atenção focalizada do estudante e criar conexões com a realidade dele. Então, agora é com vocês, né? Então, do que nós vimos até aqui sobre
o storytelling, né? Destacando essa metodologia, né? Então agora pense nas turmas de vocês, né? Do curso técnico, as características, né? No profissional que você está formando e como essa metodologia de storytelling poderia ajudar os estudantes a desenvolver as habilidades específicas do curso. Então, eu vou colocar aqui no chat o link do Jamboard. Aí eu já abro aqui para vocês. Deixa eu achar. Aí eu gostaria que vocês compartilhassem, escrevessem lá, entrassem no Jamboard e compartilhassem aqui conosco. Ó, então está lá o link do Jamboard. Então, vocês têm lá, ó, pontos de destaque do uso da metodologia do storytelling e como utilizar o storytelling na educação profissional. Deixa eu ver se eu deixei vocês como editores. Sim. Então, vocês podem pegar aqui as notinhas adesivas, né, o que vocês quiserem, que a gente já viu, né, como mexer no Jamboard e colarem ali as notinhas de vocês. Aqui já fizeram, ajuda na criatividade. Opa, não tá aparecendo para vocês. Eu compartilhei a tela. Ser persistente em aprender algo. Histórias de acontecimentos reais possíveis e significativos na área de atuação seria interessante. Relatos, né, de experiências, tanto nossa quanto de algum outro profissional, né? Desenvolver um profissional mais crítico. A aprendizagem acontece de forma lúdica, apresentar estudos de caso. Deixa eu aumentar aqui. Possibilidade de apresentar soluções para problemas anteriores resolvidos. Relato de experiências da vida técnica. Levar experiências profissionais para as aulas. O que mais que vocês colocaram aqui? Alunos de hoje gostam de compartilhar sua entrada na instituição e o que estão fazendo, mas isso precisa de uma boa gestão de recursos digitais e internet.
Ajuda o aluno a ter uma aprendizagem significativa. Conta uma situação real para que o aluno perceba o conteúdo no dia a dia de sua futura profissão. Utilizar a metodologia para introduzir um assunto de maior complexidade. Situações vividas no chão de fábrica que auxiliam na aplicação do estudo naquele momento. Propor ao aluno que relate experiências vividas, isso mesmo, um escutar o outro, né? Contar essas histórias como a gente fez ali no início, ali no acolhimento, né? Então, vocês podem... mesmo eu fechando aqui o Jamboard, vai ficar salvo, quem está ainda escrevendo, tá? E eu vou dar continuidade aqui à nossa reunião, tá? Enquanto quem estiver lá no Jamboard pode terminar, pode fazer, tá? Aqui, as metodologias ativas, então, na educação profissional, como nós vimos na aula passada, né? Então, essas metodologias ativas tiram os estudantes da condição de ouvinte e faz com que ele tenha mais participação e interação no seu próprio aprendizagem. Na educação profissional, essas metodologias ativas, né, têm o objetivo de desenvolver competências profissionais de jovens em diversas atividades, preparando-os para a vida e o mundo do trabalho. Então, aí nós temos a combinação perfeita, metodologia ativa na educação profissional, né? Tudo é perfeita, né, em favor da aprendizagem do nosso estudante. Então, vamos praticar. Então, vocês lembram dos grupos da semana passada, né? Que vocês formaram lá os grupos para elaborar o plano de aula, né? Esse plano de aula, então, hoje vocês vão olhar esse plano de aula da semana passada e vão ver se vocês têm como, né? Se vocês querem aperfeiçoar, melhorar, né? Esse plano. E se há possibilidade de encaixar essa metodologia ativa de hoje, que é o storytelling. Se há possibilidade, não que seja obrigado vocês incluírem ela, tá? Então, vocês verem se há possibilidade, tá? Aí, eu só queria falar para vocês com relação às avaliações. Então, as avaliações, esse plano que vocês fizeram semana passada, que vocês vão organizar hoje, vocês podem estar utilizando, tá? Como a atividade de plano de ação, do plano de ação aqui. Então, vocês vão entrar em atividades e vocês vão ver aqui, atividade avaliativa, plano de ação. Vocês vão entrar, né? E vão pegar salvar o modelo. Opa, aqui. Vocês vão lá embaixo, ó, modelo de plano de ação. Vão clicar aqui, vai abrir uma apresentação. Vocês vão entregar na forma dessa apresentação, tá? Que é a apresentação do Google, tá? Então, vocês vão aqui em arquivo, vão fazer uma cópia e vai salvar de toda a apresentação, vai salvar lá no Drive de vocês. Aí, vocês tendo a cópia, vocês vão conseguir editar. Então, vocês vão escrever de integrantes, né? No caso, integrante é o nome de vocês, porque é individual esse plano de ação, tá? Vocês escrevem o nome de vocês, a série, tá? Pode ser, se vocês forem utilizar aquele plano, tá? Da semana passada que vocês vão estar mexendo hoje, vocês vão colocar lá a série que vocês colocaram, qual é o curso, componente curricular, que é tudo que vocês já fizeram, né? O contexto escolar, habilidades, objetivos, aqui a metodologia, os recursos, encaminhamentos, estratégia para a gestão da sala da aula técnica, estratégias avaliativas e resultado esperado. Então, são esses 2 slides aqui, dessas 2 apresentações que vocês vão entregar no plano de ação. Os demais slides estão explicando cada um, tá? Cada item daqui, tá? Quem levantou a mão pode falar.
Fui eu, professora. Foi. Não, é o que eu acabei lendo hoje ainda ali as instruções, e aí até ele fala lá que esse plano de ação pode ser em grupo de até 4 pessoas, Isso. para implementar, e aí daí só que o relato lá daí é individual de cada um, né? Isso mesmo. Ali integrantes é porque Mas assim. então esse plano a gente pode fazer em... Isso, esse plano que vocês vão trabalhar hoje, vocês Pode já ser estão feito em em grupo. 4, né, Juliana? Vocês já estão, acho que o grupo de 4 da semana passada. Então, vocês Aham. podem usar aquele mesmo plano que vocês vão fazer. Só vão copiar o nome de vocês, no caso aqui, daí não tem o porquê você pôr o nome dos outros, né? Você coloca o teu nome que você vai entregar individual. Cada um vai ter que entregar. Por mais que seja igual, fique igual, cada um vai ter que entregar entendi. o seu, sabe? Porque é lá no CLES, sabe? Entendi. Aí você pode só copiar lá a série, lá daquele plano que vocês fizeram na semana passada, e copiar e colar tudo aqui. Ainda mais vocês que são do mesmo curso, né? Mas o pessoal que também está em curso separado, também vocês podem fazer a mesma coisa. Podem copiar e colar tudo aqui, tá? E depois vai lá e entrega. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação ao plano de ação? Oi, pode Professora, falar. Oi. Professora Graziele, Oi. eu e a professora Eliane, nós não temos sala de aula. Sim. Nós não temos o CLES. Como que nós faremos aí? Não, mas vocês têm o CLES dos formadores, né? Oi? Você está no Classroom dos formadores. Vocês vão postar essa atividade lá, tá? Então, vocês que não estão em sala de aula, então, não briguem comigo, mas assim, eu não falei para vocês semana passada porque eu não sabia. Então, acho que vocês trouxeram várias dúvidas aqui, né? Várias perguntas que também eu não sabia responder para vocês. E na verdade, era para ser na terça-feira de manhã da semana passada, a minha reunião com a tutora. Só que daí não deu certo lá, ela não podia, daí eu acabei fazendo com ela a reunião na quarta-feira de manhã. Daí eu tirei todas essas dúvidas. O pessoal que não está em sala de aula, o pessoal do núcleo, como que faz a implementação, né? Porque eu achei, né, que fosse igual no ano passado, dar um jeitinho, né, de vocês implementarem de alguma forma, né, tentar. O que ela me falou? Ela falou que eles conversaram lá e eles não abriram mão de quem está no núcleo, fora a sala de aula, fazer a implementação com alunos, tá? Isso que ela me passou. Porém, a turma anterior, a de vocês, aqui das 6 horas, eu comentei isso e as meninas do núcleo falaram, fica difícil porque a gente tem muito trabalho no núcleo, não tem como. Daí elas me perguntaram quem que era a minha tutora, eu passei o nome delas, conhecem, acho que a coordenadora, que é acima da minha tutora, né, que é a Mari, lá de Curitiba, não sei se vocês conhecem. Aí ela falou, uma cursista minha da aula anterior falou que ia mandar uma mensagem para a Mari para ver como que poderia fazer essa implementação, se não tem como fazer né, sem ser com alunos. Aí ela ficou de mandar uma mensagem para a Mari amanhã e me dar uma resposta. Quando a Mari retornar, ela me dá essa resposta. Uhum. Então, vocês que estão fora de sala de aula, né? Se você quiser esperar até semana que vem para ver sobre essa resposta, né? Para você tranquilo aplicar com um aluno, tem uma turma, né? Que você já tinha, que você saiu, não sei. Você já pode se organizando e tá tentando implementar já. Agora, caso você queira esperar para ter essa resposta, aí você espera para a semana que vem. É que nós trabalhamos com coordenadores de curso, de estágio, supervisores. Então, é possível a gente aplicar a metodologia ativa nas reuniões que a gente faz. É isso que ela falou. Então, se você quiser esperar para ver o que a Mari vai responder para essa minha cursista, dela vai me passar a resposta, aí semana que vem eu passo para você. Aí, se não, você pode já começar a se organizar. Ok. Você obrigada. É do núcleo, né? Sim. E a professora Eliana também, né? Sim. Isso. Tem mais alguém que está fora de sala de aula? Eu, Grazi, a professora Rosali. Você é de que área? De enfermagem. Você é de enfermagem, você é de estágio, isso? Isso, supervisora de estágio. Ah, tá. Mas daí você não teria como aplicar, pegar uma turma de alguma colega tua e aplicar em sala de aula? Sim, eu acredito que sim.
não vai ter Para problema, não. vocês acho que é mais fácil, tem o contato direto, né, com os alunos, por vocês estarem com o estágio. Valdileia, você de qual área, Valdileia? Professora de estágio de enfermagem? Aí, se você puder, então, fazer isso, né, implementar com os alunos, né, aí seria interessante, porque isso que foi a que ela me passou, né, então a outra cursista lá, a Isiele, ela vai tentar, né, conversar com essa Mari para ver se eles abrem mão, né, disso. Pode falar, Silmar. Hoje eu fiz a implementação na escola Tá cortando o teu áudio. E aí tirei fotos e também pedi para não tá ouvindo? Não? Ele Oi? dá umas cortadinhas. Pode falar. Então, eu fiz a implementação hoje com os alunos e pedi. Tá cortando. Né? Tá cortando o teu áudio, Silmara. Eu vou pôr no chat. Tá bom. Eu queria perguntar, depois quando é para enviar, vai com tudo ali, os slides? Você pode excluir esses slides aqui, o 3, o 4, que é a explicação, a metodologia, como ele explica, né, o que você vai fazer ali na metodologia, nos recursos. Você pode tirar, excluir esses slides, deixar só 1 e o 2, né, com a tua, ou você pode mandar com tudo, né? E se eu quiser colar foto e arquivo do material que eu apliquei? Mas esse daqui é o plano de ação. O plano de ação é só o plano, é só isso daqui. É só esse slide 1 e 2, tá? Aí eu não fiz tem a implementação, tá? Sim. Deixa eu mostrar a implementação. Tá. Aí, aqui na atividade, vocês vão lá, deixa eu achar a implementação. Aqui, relato de implementação. Aí vocês vão entrar aqui, vão baixar também aqui, vão salvar deixa eu ver se é esse. Vocês vão fazer uma cópia aqui, arquivo, fazer uma cópia. Daí vocês podem deixar aqui como esse primeiro slide como título, né? Relato de implementação, pode adicionar uma caixa de texto, como a gente viu naquela segunda aula, né? Adicionar uma caixa de texto e colocar o nome de vocês, né? Professora tal. Aí no próximo slide você pode colocar aqui que foi feito em tal colégio, em tal curso, o conteúdo que foi aplicado, o tipo de metodologia ativa que foi aplicado. Então você pode fazer uma introdução ali descrevendo, né? Contando onde foi aplicado, para que turma, para que curso, tá? E daí no próximo slide vocês vai descrever, né? Como foi vai relatar, né, essa implementação. E daí depois você pode estar colocando as fotos, vídeo, áudio que você utilizou, né? Todos os recursos que você utilizou, aí pode estar colocando nos próximos slides, né? Então aqui tem toda a explicação, aqui são os slides explicando. E daí vocês podem estar aproveitando esses mesmos slides nesse formato para fazer a sua descrição. E daí depois pronto, é só entregar. Aí vocês vão lá, entregam no Classroom. E daí, a partir da semana que vem, eu vou estar destinando aí uns 10, 5 minutinhos, dependendo do número de cursistas, né, de vocês que já terminaram a implementação, para estar já apresentando. Tá? Ok, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Professora, as apresentações começam na semana que vem já, então? Se alguém já terminou, como a professora Silvana, Silmara, né? Falou que já fez a implementação, se ela já quiser apresentar semana que vem, já entregou que apresentar, ela pode, eu deixo uns minutinhos, né, da nossa reunião para ela apresentar, mas alguém, se tiver terminado, vai apresentando. Eles pediram para que todos apresentem, então se a gente conseguir, né, que todos apresentem aí nesses finalzinho, porque nós temos mais 3 reuniões só, né? Tá, entendi. Seria interessante, tá? Deixa eu perguntar, o meu componente curricular é inglês. Eu posso aplicar outro de língua portuguesa? Ou tem que ser no meu componente?
Não, pode aplicar em outro. Tá. Professora Silmar ali perguntou: então, você pode chamar a pedagoga ou a diretora para assistir, mas não é obrigatório, assim. Você pode convidar para assistir, para ter ali, mas não precisa dessa avaliação de nada assinado ali. Pelo menos foi isso que eles me passaram, tá? A última aula será dia 25/4. Eu não sei porquê, ela falou, mas eu não entendi direito ontem. A tutora falou que dia 2 não vai ter aula, agora eu não sei o motivo, então a gente vai ficar só com 8 reunião, vocês de terça-feira. Pode falar, Silvana. Eu também já fiz, né, a implementação em sala de aula, mas eu vou montar o trabalho todo para daí apresentar. Se você conseguir entregar, daí semana que vem vocês, né, que já terminarem entregar, vocês podem estar apresentando daí. Eu comecei hoje a preencher, mas tem bastante ainda. Tranquilo. Tá bom. Tudo bem? Então, hoje vocês vão então formar os grupos. Eu acho que a professora Val... Como que é o nome da professora aqui? Quem não tiver em nenhum grupo, daí me avisa. Acho que a professora Val... Eu também não estou, Pro. Eu não participei da reunião anterior. Tá, então eu vou postar aqui no chat os grupos, daí quem não tiver em nenhum grupo, daí vocês me avisam, tá? Vou colocar o link e o nome, né, do pessoal e o link. Eu separei aqui o grupo de vocês, eu não arrumei aqui. Grupo 1 ficou aí de Laine, Neide e Magali, né? E quem mais que era do... Tem mais uma, eu não lembro. Rosane ou Márcio? Era uma mulher. Acho que é Rosane. Rosane? Agora eu vi a foto, é a Rosane. A Rosane, tá. Então deixa eu só tirar aqui, só um pouquinho. Cortar. Eu achei que tinha arrumado de vocês. Silvana, você ficou em qual grupo mesmo, Silvana? Eu deixei você... Eu estou falando aqui sem som. A escola agrícola, o pessoal da escola Colégio Agrícola. Você ficou com a agrícola, Silvana? Isso. Márcio. O Márcio, tá. E o pessoal... Tá. Deixa eu tirar você daqui. Pronto, já tá... Pronto, vou copiar e colar, daí eu vejo os demais que estão faltando, que não estão em nenhum grupo, daí a gente vai acrescentando, tá? Então, vocês vão lá para os grupos e daí vocês vão analisar aquele plano, ver se precisa melhorar alguma coisa, fazer alguma alteração e ver se há possibilidade de utilizar essa metodologia de hoje, tá? Aí, discutam lá um pouquinho e daí a gente volta aqui daí para vocês só comentarem se vocês fizeram alguma alteração, como que vocês podem utilizar essa metodologia, tá? E daí a gente vai dando continuidade. Acho que a professora Lorena, veja se você ficou. Lorena, você está no grupo 2. Eu vi ali, professora. Muito obrigada. Só a professora
Ai, acho que só a professora, deixa eu ver aqui o nome dela. Eliana, você... Valdileia, você é enfermeira, né? Então você pode entrar no grupo... Deixa eu ver aqui, Valdileia. Quem que é o grupo das enfermeiras? É o grupo... Grupo 4, professora. Grupo 4? É, tá eu e a Silmar ali, da enfermagem. Ah, tá. Então pode entrar no grupo 4, tá, Valdileia? E aí a professora Eliana pode entrar no grupo 1, professora. Não, na verdade, entre no grupo 2, professora Eliana. Tá? Grupo 2, Eliana. Já coloquei vocês ali, já arrumei agora o meu. Tranquilo, pessoal? Entenderam o que é para fazer? Oi. Aí, quando for 9 horas, daí vocês podem voltar, tá? Então, 15 minutinhos aí para vocês conversarem, tá? Isso mesmo, Márcia, para melhorar, né? Ver se vocês querem modificar, alterar, ou fazer algumas alterações e ver se vocês conseguem introduzir a possibilidade de colocar essa metodologia de hoje, storytelling, tá? Aí 9 horas a gente volta, tá?
Oi, oi. Uhum. É isso que ela me passou, a minha tutora, sabe? Para vocês emprestarem uma sala de aula de alguém para implementar, tá? Não, na verdade, a minha tutora. Oi? Aonde? Uhum, uhum. Aí vocês poderiam implementar em um outro curso, não sei qual é a área de vocês. Aham, aham. Então, a minha tutora é a Sheila, de Londrina, e acho que a coordenadora geral acima da tutora é a Mari, lá de, acho que é de Curitiba, né? Não sei se vocês conhecem isso. Tá. Aham. É, eu tenho também o contato, só como né, a gente tenha mais acesso à tutora, né? Eu perguntei, né, para lá e o pessoal do núcleo, como que faz? Eles vão poder fazer? Dela disse que eles não abriram mão, né, de implementar com alunos, né? Daí eu disse, putz, e agora como que eu vou falar, né, pro pessoal, né? Que eu tava achando que ia dar um jeito de forma de reunião, né? Ah, não, mas daí eu só, daí como eu comentei na aula anterior, daí até uma a colega de vocês, que também é do núcleo, né, mas ela é aqui do núcleo de Ponta Grossa também, ela disse, perguntou quem que era, daí ela disse que ia mandar mensagem para Mari também para ver isso. Aí, se você então for mandar mensagem ou ligar, aí se você puder me dar, mandar essa resposta para ver se bate com todos, daí para eu passar para para os demais professores também. Utilizando uma metodologia ativa, acredito que sim, né? Porque você não trabalha com educação profissional, né? Uhum, aham. Ah, desculpa, você. Calma aí, você é da área de.
Ah, sim, não, você não precisa aplicar, só porque você está dizendo formação do docente por vocês ser os grupos aqui, vocês fizeram o plano. Não, não precisa. Você pode fazer uma outra implementação, não precisa ser desse conteúdo desse plano, do plano de ação. Pode ser disciplina de vocês. Por isso que a implementação é individual, porque cada um vai trabalhar com o seu curso. E o plano de ação pode ser coletivo, porque vocês estão tudo misturado, né? Entendeu? Vai pegar o curso seu. Então, eu só digo que é com o aluno, que foi o que me passaram, então vocês já vão pensando em uma possibilidade, se caso for negado, né? E você, igual a professora Maria Regina, vai tentar ver, né? Se tem como fazer uma outra tipo de implementação, às vezes com professores, de alguma outra forma, né? Mas já vão pensando aí, né? Se eles falarem que não, que tem que ser com alunos, já vão, né? Pensando aí nas possibilidades de vocês, né? Isso, só que vocês vão. Isso mesmo. Se vocês trabalham na mesma cidade, mesma escola, pode. Daí pode. Uhum. Ah, sim, daí pode sim. Quando está junto, porque às vezes é difícil de conseguir, né? Mesmo curso juntos, assim, né? Mas pode, tá bom? Deixa eu ver o nome dela. Noeli? Vanessa, Noeli? Eu acho que é Noeli. A Noeli até tá, só que ela disse que não tá bem. Daí eu falei pra ela entrar como ouvinte. Deixa eu ver se ela postou lá no Class. Porque alguns cursistas postaram lá no Classroom. Mas ali, você, por mais que seja acho que é estética, né, que você falou, você pode entregar o plano de ação ali, como vocês elaboraram em conjunto, você pode entregar o plano de ação, copiar e colar como formação de docentes. Agora, se você quiser fazer um outro plano, né, para utilizar para a sua implementação, também pode. Sim, eu já tô vendo. Ah, só o professor Márcio que postou, vocês estão sem mesmo. Ah, mas daí, eu não sei se vai dar tempo agora de fazer, mas vocês podem começar. Vocês têm aquele modelo? Deixa eu pegar aqui o modelo. Tá, eu vou colar ali. Eu já colo aí para vocês, só um pouquinho.
Ó, postei lá, eu vou lá no outro grupo, tá? Tranquilo, meninas?
Pessoal, vamos voltando para a reunião aqui principal. Grupo que for voltando, coloca ali no chat que já voltou, que já terminou. Aí eu postei lá o formulário de avaliação, tá? Então, quem terminou e voltou lá, pode entrar aí e fazer enquanto os demais grupos voltam. Qual é a nossa turma, professora? A turma Tem G. uma letra? Turma G. G de gato? G de gato. Ah, beleza. Obrigada. Ô, professora. Oi. A hora que eu cliquei aqui no formulário, o meu já veio respondido. Ah, aconteceu com da outra turma também, mas você pode preencher de novo por cima, só que você só muda a semana. Ai, não reparei, eu já mandei, deixa eu ver de novo. Professora, nós voltamos agora? O que é para fazer? Podem fazer o formulário. Vocês estão com o link ali? Deixa eu postar. Não estou com o link. Tá, vou postar A gente voltou agora, eu acho que ficou para trás nas conversas. Tá, já posto. Tá ali. Podem fazer no formulário enquanto os demais voltam. Aí, quem já fez o formulário, o grupo que já fez, daí a gente já começa a compartilhar, ver se vocês mudaram alguma coisa. Aí não precisa vocês apresentarem na forma de apresentação, não, o de vocês hoje, tá? Aí vocês só comentam. Prof, o que vai lá naquele habilidades? Habilidades? Quais são as opções? Está escrito assim, é lá no plano de ação, né? Componente curricular, que é a disciplina. Achei que você estava falando do formulário. Hã? Achei que você estava falando do formulário. Ah, não. Desculpa, é que eu estou mexendo. Já fiz, voltei lá. Deixa eu ver aqui.
antes dos objetivos. Não tem explicação lá embaixo? As habilidades desenvolvidas pelos alunos. Deixa eu ver só aqui um pouquinho. No caso, são as meninas lá do curso de formação de docentes, as alunas. Isso. Aí eu poderia pôr assim, deixa eu já aproveitar que você está aqui, explorar você. Então, vou colocar lá as habilidades que elas vão ter com relação ao que eu vou apresentar, é isso? Isso. Aí, como objetivo, eu poderia colocar, por exemplo, apresentar o conceito do storytelling e exemplificar? Então, na verdade, se você for a fazer uma aula sobre isso, né? Porque daí eu tenho que mostrar para elas o que é, né? Tem que conceituar, mostrar um exemplo e pedir para elas aplicarem, não é? Na verdade, o storytelling é um tipo de metodologia ativa que eu trouxe, que eu trouxe hoje para vocês. Não que você precisa fazer teu plano de ação sobre o storytelling. Tá, mas vamos supor que eu vou usar. Então, eu vou explicar para elas ou eu tenho que aplicar com elas o storytelling? Você tem que aplicar com elas. Então, eu já tenho que vir com uma história para elas, é isso? Isso. Então entendi agora. Muito obrigada. Ô, professor. Oi. Só para ver se eu entendi. Por exemplo, eu pego um conteúdo lá, e aí eu, em cima desse conteúdo lá que eu tenho lá no meu plano de ensino, eu aplico uma metodologia ativa, que pode ser o storytelling aí. Isso. Ou algum outro. Isso mesmo. Tá. Não vai ser esse, professora, que eu não consigo falar esse nome. Tá. Na área de humanas dá para aplicar também, deve ser mais fácil, né? Na área de humanas, uma história, né? Sim. É mais fácil ainda. Na área de exatas, no laboratório, né? Daí são experimentos comparativos, né? Sim. É isso mesmo. Podemos compartilhar? O grupo 1 fez alguma alteração? Tem a possibilidade de aplicar, né, de introduzir o storytelling no plano que vocês desenvolveram semana passada? Professora, a gente acrescentou mais coisas lá. Tá. Em relação ao conteúdo, porque daí, como a gente vai implementar cada uma, né, na sua disciplina, a gente colocou de uma maneira geral, mas mais mais destrinchado, digamos assim, para que cada uma consiga trabalhar com o mesmo assunto, mas voltado para a sua disciplina. Não sei se deu para entender. Deu sim. E em relação à metodologia, eu não sei se pode ser assim também. Essa que a gente viu hoje, se eu perguntar para os alunos como é na casa deles, porque o nosso né, a maioria já vem do campo. Se eles derem um exemplo de como eles fazem lá na casa deles, como acontece lá, contar a vivência dele também entra nessa metodologia? Sim, se ele contar a história, sim. Pode ser pelo professor, o professor trazer ou pedir, né? Como a gente fez ali no acolhimento para alguém compartilhar uma história vivida, ali você dá, né? Porque para nós também sempre acontece em sala de aula, porque eles querem falar como que eles fazem, né? Sim. Então tá. Foi isso que a gente acrescentou. Ok. Grupo 2? O grupo 2 é das meninas lá, né? É do formação de docentes. Isso. Já não é mais formação docente, é do NRE. Isso.
Mas estava mais perdido que segue em tiroteio. Ai, misericórdia. E vocês conseguiram desenvolver outra? Se não, daí a gente pula você. Não, professora, ficou assim, Conseguiram. então. As meninas da formação de docentes vão fazer o delas, né? Sim. E eu vou fazer um e a Lorena vai fazer outro, porque daí são de áreas diferentes. Tá bom. E daí a gente começou a olhar o modelo lá e dar uma discutida, mas acabou que a gente não tinha da semana passada, né? Ah, sim, vocês ficaram sem. Uhum. É. Tranquilo. Mas vai dar certo, fé em Deus. Tá bom. Grupo 3. Bom, o nosso... acho que nós somos... Eu sou do grupo 3, né? Sim. Aí é que eu perguntar, o 3 é o nosso? É de vocês. Bem, eu vou falar, então. Nós pensamos ali em acrescentar a questão de levantar hipóteses, né, em relação à pesquisa sobre a ação da luz no desenvolvimento da gramínea, como o professor Márcio, né, estava comentando ali. Então, nós não alteramos, né, só discutimos que seria uma forma de levantar a curiosidade dos alunos e a investigação em relação à ação da luz sobre o desenvolvimento da gramínea. Então, seria essa a aplicação do storytelling. E vocês não fizeram nenhuma alteração? Na verdade, não deu tempo. Tá. Não, tranquilo. Só complementando também, né? A gente estava discutindo em relação à produção de uma história pelos próprios grupos dos alunos, né? A experiência possibilita que os alunos compartilhem os problemas ou os diferentes resultados que está acontecendo, né? Então, na verdade, assim, a teoria diz uma coisa, na hora de implementar acontece outra coisa. Aí, o incentivo deles utilizarem essa experiência, né, de modo compartilhado, que eles costumam fazer mesmo, né? Existe um problema, né, que a gente comentou durante a discussão, que há que se ter uma gestão, né, da publicação de trabalhos ou de atividades, né, deles na escola, né? Tem toda uma questão de filtragem que é necessária, porque eles brincam demais, né? Mas o exemplo que a gente deu foi assim, por exemplo, o nosso trabalho em cima da área de fertilidade, né, que é a aplicação de um nutriente que conduz a planta a se desenvolver mais. Porém, a aplicação não dá o resultado esperado em função de uma condição local, por exemplo, de iluminação, né? Então, qual que seria a ideia, né? Colocar eles para discutir ou colocar eles para mostrar os resultados. Então, já está acontecendo isso, na verdade, né? Eles estão curiosos em saber o que está acontecendo, né? Então, em termos de direcionamento de conteúdo, seria mostrar a eles, né, que o elemento que nós estamos testando sofre a interferência de outras situações e que eles precisam descobrir isso. Então, eles ficam malucos para entender o que está acontecendo, né? E é claro que a gente não dá a resposta imediata, então eles vão correr atrás de uma pesquisa, e vão mostrar o que está acontecendo com a área deles, né? E tem grupos que vão ter diferentes resultados, outros vão ter, né, o entendimento mais imediato do que está acontecendo, e, de certa forma, eles vão criar uma história dessa experiência, né? Olha, aconteceu, era para acontecer isso, mas não aconteceu. Então tem uma trajetória, né, que leva um certo tempo para ser concluído, né, para eles poderem criar, né, essa experiência e poder também compartilhar isso depois para uma próxima experiência ou para outras pessoas, dizer, olha, quando eu fiz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Dentro de um conteúdo, dentro de determinado objetivo. Nossa, bem mais ou menos. E o próximo grupo? Grupo 4?
Tem alguém do grupo 4 aqui? Será que eles não voltaram ainda? Oi, pessoal, vamos voltar lá? Então, pessoal, dando continuidade, né? Então, aqui. Nós vimos, então, na semana passada, né, duas técnicas. O microfone está fechado. Ai, acontece. Coloquei na apresentação e não vi que estava desligado meu microfone. Ai, obrigada por avisar, Maria. Então, nós vimos na semana passada duas técnicas, né, de gestão de sala de aula, que é o Vire e Converse, todo mundo escreve, né? Então, essas técnicas estão sendo usadas nas aulas do RCO e ajudam na gestão em sala de aula, né? E hoje nós vamos ver mais duas técnicas, tá? Só que antes de ver essas duas técnicas, o grupo 4 vocês fizeram alguma alteração no plano de vocês? Conseguiram introduzir essa metodologia de storytelling? Ou não? Oi, alguém do grupo 4? Cadê o Dair? Vai falar, Dair? O Der mandou no grupo que está com um problema na internet. Ah, tá. Aí, se conectou de novo. Vocês fizeram alguma alteração no plano de vocês ou não? Sim, professora. Sim? Fizemos. Mas não foram muitas. Não? Não. A senhora quer que eu projete aqui para a gente ver a modificação? Não precisa, só vocês podem comentar. Então, a nossa modificação, na verdade, foi na parte do encaminhamentos metodológicos. Uhum. Então, antes nós estávamos apresentando uma situação, um problema para o aluno, né? Só que, na verdade, agora, o que nós faríamos? Então, a gente colocou a mudança aqui, ó, descreveria sobre uma área de invasão popular em área de substrato mole, no caso da vermiculita, que é uma terra porosa, né? Sobre um substrato duro, que é um arenito. Só abrindo parênteses na conversa, na verdade eu estava relatando para os companheiros meus que aqui na cidade do lado eu passo todo dia vindo da escola numa área de invasão e de que a gente percebe quando passa lá que o solo ele é muito poroso, ele tem bastante água. Então a água ela pega desse substrato mole, da terra mole, encontra a pedra e ela começa a escorrer por baixo da pedra. Então, ali, professora, pelo que a gente observa, ali dá mais ou menos
1 metro de terra e o pessoal está colocando casa em cima. Então, se a gente colocar, por exemplo, for fazer uma broca, uma fundação, que o objetivo da nossa aula, então, está aqui, professora, seria definir o tipo de fundação mais adequada ao solo. Então, se a gente for levar em consideração aquele solo, já não seria possível fazer uma fundação assim, de maneira tão simples. Por exemplo, pegar um trado, que é um dispositivo que a gente faz buraco com certa facilidade. No caso, a gente teria que chamar um trator que tem uma broca que seja mais poderosa, que ela consiga penetrar na pedra. Então, a gente contaria essa história para o nosso aluno, referente a isso, dessa área de invasão, e a gente tentaria questionar o aluno, conversaria com o aluno, e que tal se ele fosse selecionado para ele fazer esse tipo de fundação, ou se de repente ele morasse lá, ou se ele fosse um engenheiro, alguma coisa, um técnico responsável por liberação dessa área, fosse da prefeitura, a prefeitura falasse, vá lá, faça o estudo se é viável a gente liberar essa área para as pessoas poderem morar. E daí, então, a gente utilizaria, então, né, aqui o relatório de granulométrico, a sondagem SPT, né, faria esses estudos, né, daí realizava os cálculos, e depois a gente retornava, então, nessa história, nessa situação, problema, e falava para o aluno, olha, mas você conseguiu resolver o problema deles lá? Será que é possível liberar essa área aí? É positiva, negativa? Qual que seriam os apontamentos seus? E daí aqui daria os recursos, que tinha gráficos, tabela, quadro, multimídia, informática. E nosso instrumento avaliativo, com certeza, eu já colocaria aqui um questionário e já estaria vendo aqui se o aluno é bastante participativo ou não, será quieto na sala, porque por aí, mais ou menos, a gente já vai identificando os alunos, né, e mapeando isso. Então, seria essa, mais ou menos, a modificação que a gente faria. Uhum. Certo, professora? Certo. E a questão do storytelling, vocês viram a possibilidade de introduzir essa metodologia no plano de vocês? Não há necessariamente a necessidade de vocês colocarem, né, utilizarem, mas só a possibilidade de utilizar se sim ou não. Ah, sim. Então, pelo que eu entendi, professora, né, falando por mim, né, que o storytelling aí é como se fosse uma história que você vai narrando para o aluno e você vai tirando o conhecimento e também trocando, né, o conhecimento com o aluno em cima disso. Então, sim, seria possível a gente contar essa história para o aluno de que tem essa região de invasão e tal, entendeu? Ou o que os outros grupos falaram, né? Pedir para os alunos relatarem suas histórias, suas experiências ali, né? Também. Isso, vai que algum aluno, de repente, ali uma região carente, né? Vai que algum aluno dali estuda na escola, né? De repente. Uhum. Tá, então, continuando aqui, então, semana passada a gente viu essas duas técnicas de gestão de sala de aula, né? Todo mundo inscreve e o vire-se. E hoje a gente vai ver mais duas, que são, né? A Mostre-me e a pergunta surpresa, tá? Então, o Mostre-me, ele pode ser de duas formas, né? Então, o objetivo é que os alunos que no momento encontram-se passivo mostrem ativamente evidências do seu nível de entendimento do conteúdo trabalhado a partir de duas situações específicas, sinais com a mão ou utilização de ferramentas digitais ou analógicas. Então, sinais com a mão seria, né, o professor fazer uma pergunta, né, de sim ou não, e daí, em vez dos alunos responderem sim ou não, eles levantarem a mão, né, positivo, sim ou negativo. Então, fazer esses tipos de sinais com a mão, né, de acordo com a pergunta do professor. E a utilização de ferramentas digital ou analógica, né? Então, por exemplo, fazer uma pergunta e pedir para que eles respondam, né, com uma palavra, ou no máximo 3 palavras, e depois levantar o papel, né, e mostrar ali a sua resposta. Então, nesses 2 slides aqui, ele tem os exemplos dessa técnica, tá? E a outra técnica, que é a pergunta surpresa. A pergunta surpresa né, durante a aula, o professor chamar, né, para movimentar ali a sala de aula, né, trazer os alunos ali para a sua aula, né, chamar os alunos, fulano, você pode me citar um exemplo do que eu acabei de falar, né,
sei lá, da aula, poderia ser, de como é feita a lavagem correta das mãos, que eu acabei de explicar aqui, né? Então, você vai chamando o aluno, fazendo essas perguntas surpresas, chamando o aluno em si ali para participar ali da sua aula. Pode falar, Dair. Professora, eu uso isso aí direto, aí, de apontar. A gente usa, né? Sabe o que eu faço, professor? Eles têm costume de chegar atrasado na minha aula. Agora não tem mais atrasado, porque eu começo a usar isso contra eles. Então, quem chega atrasado, eu coloco o nome do quadro. E daí, conforme eu vou dando a matéria, eu vou fazendo pergunta e eu uso os nomes do quadro. E eu sempre ameaço eles. Se tiver o nome do quadro, eu vou descontar a nota de participação. Mas não tem, né? A gente só fala também. Só fala, né? A gente não pode tirar nota, né? Eu também, quando trabalhava com fundamental, eu falava, menos um ponto, levantou menos um ponto, vou tirar um ponto aqui, daí fazia que estava anotando, né? Só para eles colaborarem, né? Porque os alunos do fundamental é difícil, né? Quem trabalha com fundamental, eu faz acho que uns 10 anos que eu não trabalho mais com fundamental, mas não. Então, assim, resultado, eu consegui reduzir o número de atrasados na minha sala. Sim. Então, daí aqui ele tem a explicação, né? Ele dá exemplo de como trabalhar com essa questão da pergunta surpresa, né? Então, essa gestão de sala de aula são todas as ações planejadas e colocadas em prática pelo professor que visam estimular o aprendizado, trabalhando competências significativas como as socioemocionais, práticas e cognitivas. Essa gestão deve ocorrer diariamente e o professor deve ficar atento aos seus estudantes, suas dificuldades, facilidades, habilidades e talentos para traçar os principais problemas, trabalhar neles e buscar a solução. Então, o que nós aprendemos hoje, né? Então, nós vimos essa metodologia específica, que é o storytelling, né? Conceituamos ela. Praticamos, né? Então, fomos lá aperfeiçoar, né, nosso plano de aula da semana passada e depois vimos mais essas duas técnicas aí, a pergunta surpresa e a outra que eu acabei de esquecer, e o mostre-me, né? Mais duas técnicas aí de gestão de sala de aula, tá? Então, aqui nós temos as nossas duas figurinhas da nossa reunião de hoje. Todas as referências utilizadas para a elaboração desses slides, né? Completo aí os artigos, né? Tudo para vocês. E agora vamos registrar o nosso momento. Todos responderam ali o formulário que eu postei? Eu não, professora. Cheguei atrasado, travou a internet. Deixa eu postar aqui de novo, então, para você. Aí vamos fazer a nossa foto e encerrar a nossa reunião. Postei ali. Deixa eu só parar aqui, ó.